é muito bom falar de todos os assuntos, e às vezes tem assuntos que você acha que é um pouco distante de você. Mas quando dói, né, quando a pedra é no sapato, aí você começa a sentir melhor. E eu queria começar com um versículo, porque o versículo vai dizer tudo o que está acontecendo hoje. Eu queria ler para vocês Daniel. Hoje eu estou com outra versão, eu estou com a linguagem Nova Bíblia Viva, onde Daniel ele tem uma longa conversa com o anjo. No último capítulo do livro, você vê, eu vou começar no versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 homens, um em cada margem do rio. E um desses 2 perguntou ao que estava vestido de roupa de linho e se achava sobre as águas do rio: quanto tempo vai passar até essas coisas extraordinárias acontecerem? Aqui os 2 anjos anunciaram, falaram para Daniel coisas extraordinárias que estavam para acontecer. Aí, para chamar a atenção de Daniel, os anjos começam a dialogar e ele começa... Já pensou que legal você ouvir o diálogo entre 2 anjos? Gente, eu queria estar no lugar de Daniel, né? Tremendo. Só para ouvir um bate-papo, porque é muito legal. Todo tempo na Bíblia, a gente vê os anjos falando com pessoas, mas a gente não vê anjo conversando, batendo maior papo, né? E ignorando Daniel. Daniel só é o espectador. E aí Daniel perguntou, né? E aí? Aí Daniel só está ouvindo. Daniel viu os 2 homens, um estava no lado da margem, outro da outra, e aí um pergunta para o outro: quanto tempo vai passar até essas coisas extraordinárias acontecerem? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, respondeu, levantando a mão para o céu e jurando por aquele que vive para sempre, que tudo isso aconteceria depois que o povo ter perdido o seu poder por 3 anos e meio. Eu acho interessante quando falam sobre coisas que já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, mas nada encaixa aqui. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, Jesus mesmo anunciou. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele disse que seria um tempo de grande destruição, e assim foi. Ele disse que seriam espalhados, e assim foi. Tudo que Jesus disse se cumpriu. Mas isso não quer dizer que Mateus 24 se refere só ao ano 70 depois de Cristo. Uma das coisas que não aconteceu foi isso. Não cessou o sacrifício do templo por 3 anos e meio. Não, parou por 70 anos, destruiu o templo. Então parou por 70 anos. Aqui está muito específico. Aqui está falando que o sacrifício no templo, ou seja, o terceiro templo vai ser levantado. E ele vai ter sacrifício de novo. E por 3 anos e meio não vai acontecer. Ainda não aconteceu esse momento. Aconteceu 70 anos, né? Mas não 70 anos quando foram para a Babilônia. Quase 2.000 anos agora, no ano 70. Olha só, olha os períodos. Um longo, 70 anos, quando eles foram para a Babilônia. E quando foram dispersos no ano 70 depois de Cristo, ainda não tem. Vai lá para Israel, vê se você vê sacrifício. Não tem. Então, faz muito tempo que cessou. Não foi 3 anos e meio. Isso vai acontecer ainda, é futuro, tá? Mata o argumento dos... Mata, né? dos... Então, mas o que eu quero chamar a atenção de você é o nosso tema. Isso aqui é porque eu li, né? E você sabe, como eu amo Apocalipse, eu vou nos assuntos. Mas, olha o que está escrito aqui. Aí o Daniel fala alguma coisa para os anjos. Olha, eu ouvi o que ele disse, mas não entendi o que ele queria dizer. Então eu perguntei, meu senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele me respondeu, deixa isso comigo, Daniel. Por isso que eu gosto dessa linguagem, né? Fica tão próximo. Ou o anjo falando, deixa isso comigo, Daniel. O que eu falei só vai ser entendido quando chegar o fim dos tempos. E eu queria que você grifasse isso, o fim dos tempos. Ele está falando de que haveria um momento em que o selo da profecia seria aberto. Por que o selo seria aberto só no fim do tempo? Só no fim do tempo, só agora, que nós conseguimos entender melhor o que vai acontecer? Porque a geopolítica contribui para que você entenda melhor. Todo o cenário contribui para que você entenda melhor o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, ou o que ele anunciou aqui em Daniel 11, Daniel 12, enfim, todas as profecias. Então ele está falando, olha, você não precisa entender, porque o entendimento virá
no fim dos dias, dos tempos. E ele diz ainda, esse é o momento que nós estamos vivendo. Olha, tem um evangelho, a supergraça sendo anunciada, que não combina com o que Jesus, ou o que a palavra diz. Você lê Jesus falando, ele fala de tempo de perseguição. Leia lá, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 24. Ele fala de um momento de purificação, de perseguição. Aí a supergraça diz que você não precisa fazer mais nada, não tem mais... Claro, você não precisa... Jesus é o sacrifício perfeito e único. Barata, né? Mas a graça barata é que você não tem em nenhuma parte. Você não precisa... Olha, Sermão da Montanha. Você precisa ser puro, né? Aqueles que têm coração puro verão a Deus. Eu estava explicando no Sermão da Montanha que o que é ver Deus? O que é ser puro de coração e o que é ver Deus? Ser puro de coração é uma vida de santidade, não de falta de erros, mas de busca de sempre de matar a sua carne. E ver a Deus é ver Deus na tua vida agindo. É José. José escolheu esse caminho da santidade. Deixou a roupa dele na mão da mulher de Potifar. E ele viu Deus. Ele viu Deus tirando ele da prisão. Deus não está falando de ter uma visão dele. Não sabe, é a visão maravilhoso. física, né? É maravilhoso. É ver a obra do Senhor na sua vida. Né? É ver se cumprindo o plano perfeito dele na sua vida e de forma extraordinária. Porque a forma que José saiu da prisão foi extraordinária. A forma que José foi para o trono foi extraordinária. Então José viu a Deus. Daniel viu a Deus. Porque Daniel é um homem de santificação. Ele viu a Deus. Não estou falando dele só porque ele teve visões. Daniel teve visões. Não estou falando desse tipo de visão, não. Estou falando que Daniel viu o livramento de Deus na cova dos leões. Daniel viu o livramento de Deus a cada imperador que se levantava e ele não era tocado. Pelo contrário, aqueles imperadores ímpios falavam, esse homem é cheio de Deus, esse homem tem um espírito de excelência, né? Então, isso é ver a Deus. Mas aqui, então, está falando, muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. É isso que o Senhor tem anunciado. E no versículo 13, e você, Daniel, deve levar a sua vida normalmente até o fim. É isso que esse aviso para Daniel é o aviso para você. Porque quando você fica... Nós vamos falar de atualidade e às vezes você fica apavorado. Não tem que ficar apavorado. Deus está falando, é só para você entender o que está acontecendo. Eu estou chegando, eu estou no controle, tem livramento para você, tem uma proteção sobrenatural para você, mas vive a tua vida normalmente, não fique em pânico, continua vivendo. Ele diz, você, Daniel, viva a tua vida normalmente até o fim. E o dia do seu descanso vai chegar, então depois de muito tempo, você vai ressuscitar para receber o seu justo prêmio. Então, o recado de Daniel é esse. Daniel também recebeu um outro recado, que a ciência multiplicaria. Chegou o tempo da gente entender as coisas, chegou o tempo de uma ciência multiplicada, um conhecimento multiplicado, e chegou o tempo de muitas profecias cumpridas, e a gente, a cada manhã, quando a gente abre ou você liga o computador, pega o teu telefone ou assiste um jornal, você fala, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo.